Paz seja convosco. Muito bom poder estar com você exatamente nesse horário, esse encontro para nós falarmos um pouco da palavra de Deus. E eu quero, neste momento que estamos juntos, fazer uma oração. Quero que você faça uma oração em casa, que você junte a sua família, junte as pessoas que convivem com você, para que nós nesse momento possamos fazermos uma oração a Deus, pedindo que Ele esteja aqui comigo e que esteja com você aí na sua casa, para nós juntos invocarmos a sua presença e, consequentemente, termos as suas bênçãos sobre nós. O próprio Jesus Cristo falou, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei no meio delas. Então, é muito bom nós estarmos reunidos agora no nome de Jesus e termos a certeza que Jesus Cristo está junto conosco. Amém? Vamos fazer uma oração então. Senhor Jesus, nós levantamos nossa voz até o teu altar e pedimos e imploramos a sua presença em nosso meio. Vem nos abençoar, vem nos dar graça, que o teu Espírito Santo venha tocar em nosso coração e que sejamos confrontados pela tua palavra e movidos a tomarmos atitudes, meu Pai, que venha não somente nos aproximar cada vez mais do Senhor, mas que venha nos dar força nos momentos das lutas, nos momentos de batalhas da nossa própria vida. Nos abençoa e fala conosco através da tua palavra, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Olha, se você tem uma Bíblia em casa, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho, ou seja, no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo 12, o versículo é o versículo 5. É um texto que eu quero ler aqui, ou seja, é um assunto que eu quero comentar, que não é desconhecido de você, não. Você já deve ter escutado muitas vezes. Mas eu escolhi esse texto aqui para poder falar com você naquilo que eu quero falar hoje, que é oração. Falar um pouquinho sobre oração, dizer para você como a oração funciona, como ela é um recurso deixado por Deus para que você alcance exatamente coisas que você imagina que não pode alcançar. Que você receba coisas que você imagina que não tem como receber. E diz aqui no versículo 5 do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É o que diz aqui o texto. Eu quero falar com você o que foi que aconteceu para que ele estivesse no cárcere, estivesse preso. Vejam bem, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, todas as autoridades religiosas, principalmente, imaginavam que eles tinham conseguido simplesmente reprimir definitivamente o cristianismo, a mensagem do Evangelho dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, de repente, eles perceberam que Jesus fez discípulos, fez uns homens que não paravam de falar de Jesus, mesmo depois de morto, ressuscitado, que Jesus foi para o céu. Aquelas pessoas que ele treinou estavam a todo vapor anunciando para todo mundo que Jesus é Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, que ele morreu, mas que havia ressuscitado. E não demorou muito, eles fizeram uma comunidade religiosa cristã que começou a cair no agrado de todo o povo. A comunidade amava os cristãos, eles eram muito unidos entre si. E além de unidos entre si, eles se ajudavam mutuamente e a maneira como eles conduziam suas vidas, o estilo de vida que eles tinham, era alguma coisa que caía muito na simpatia dos judeus. E não demorou muito, diz a própria palavra de Deus, que as pessoas começaram a se converter e houve assim um boom de conversão muito grande, que diz a Bíblia que se multiplicava o número de cristãos. Ia se multiplicando. Você sabe que a multiplicação é exatamente uma soma maior do que uma soma comum. 3 vezes 3 são 9, mas 3 mais 3 são 6, o que prova então que era um crescimento acima do normal, por isso que a Bíblia fala que se multiplicava o número de cristãos. Isso tudo começou a incomodar todo mundo. O pessoal da religião, o pessoal da cúpula política do lugar, começaram a se sentir incomodados com o crescimento dos cristãos. Vocês podem perceber que essa perseguição é uma coisa antiga. E eles começaram então a armar
a criar uma situação para poder matá-los ou intimidá-los, e sem dúvida a melhor maneira para poder frear todo aquele movimento era matando pessoas, o que eles começaram a fazer. Pegaram o Tiago, mataram o Tiago, atravessaram o Tiago com uma espada, e mesmo matando o Tiago, já tinham tirado a vida de diáconos também, e mesmo fazendo tudo isso, o pessoal não parava de anunciar Jesus, porque o pessoal não tinha medo da morte. Não tinha medo daqueles que matavam o corpo, mas que não podiam matar o espírito, porque havia uma conscientização muito forte de vida eterna. Aquela conscientização de que quando a vida acaba aqui, ela continua em outro lugar. E isso estava muito forte na mente dos cristãos que pregavam a vida eterna, pregavam que existia um lugar, pregavam o paraíso e, portanto, eles não ficavam atemorizados pelos fatos de serem executados assim, sumariamente, unicamente para tentar intimidá-los e tentar calá-los. E diz a palavra de Deus que eles mataram o Tiago, o pessoal continuou, e eles resolveram matar um dos líderes da igreja, outro líder, o Pedro, o apóstolo São Pedro. O que eles fizeram? Pegaram o Pedro e levaram o Pedro preso, colocaram dentro de um cárcere, de uma cadeia, e naquela época, além da sala fechada, colocavam ainda as cadeias. As cadeias eram correntes que eram chumbadas na parede e segurava o tornozelo da pessoa que estava presa. A pessoa, além de estar dentro de uma cela, ainda estava acorrentado, seguro por cadeias, e ficava ali, e as autoridades religiosas pegaram e colocaram soldados para vigiarem o apóstolo São Pedro. Colocaram ali 16 soldados. Os camaradas que ficaram ali reparando para que ele não fugisse, para que ninguém os tirasse de lá, porque eles tinham a intenção de executá-los depois da festa judaica. Eles não mataram logo Pedro porque era o período da festa dos pães asmos, uma festa que acontecia entre o dia 15 e o dia 21 de abril, onde os judeus não comiam o fermento. Tudo isso para poder recordá-los da libertação que Deus os trouxe, e o não comer fermento era como que uma resistência ao pecado, ao erro, que estava simbolizado pelo fermento. Então, eles ficavam sem comer fermento esse período e ficavam dentro de uma festa religiosa. Por isso, os líderes religiosos não acharam conveniente matar o Pedro num período de festa religiosa, onde todo mundo estava muito contrito, voltado para Deus. Uma execução seria uma coisa que ia destonar totalmente daquele princípio religioso de dedicação e de consagração, e eles então resolveram guardar o Pedro numa cela para matá-lo assim que as festas terminassem. A igreja ficou sem saber o que fazer. Prenderam o pastor da igreja, o que estava liderando, o apóstolo São Pedro. E a igreja não tinha nenhum tipo de influência política para poder chamar alguém que fosse um senador, que tivesse uma influência política dentro da liderança do lugar. Eles não tinham a quem recorrer a não ser a Deus. Mas eles tinham uma arma poderosa, que é a arma que nós podemos usar ainda hoje. É a arma que você pode usar ainda hoje, que é a oração. O que é oração? É quando você abre o coração para Deus e fala com Deus de uma forma espontânea. Existe a reza e existe a oração. A reza é quando você fala com Deus de uma forma decorada, alguma coisa que está registrado em um papel, alguma coisa que você decorou, que não é fruto do seu sentimento do momento, mas é alguma coisa que está decorado na sua cabeça. Isso é uma reza. Mas a oração é algo totalmente espontâneo, é algo em que você abre o coração, começa a verbalizar e fala para Deus e vai deixando a coisa sair. E baseado pelo que diz a palavra de Deus, essas orações, elas até têm regras para serem feitas. Jesus deu um modelo, que foi a oração do Pai Nosso, que você começa glorificando a Deus, você pede perdão dos seus pecados, você perde os livramentos, e você termina dizendo que a vontade de Deus é soberana sobre a sua vontade. Esse é o modelo que Jesus deu de oração, que foi a oração do Pai Nosso. Os irmãos, quando perceberam que eles não tinham muita coisa que fazer, que eles estavam impotentes diante daquela situação, eles se lembraram que eles tinham uma arma poderosa que poderia mudar aquela realidade.
a arma chamada oração. Eles saíram, foram para a casa de uma irmã chamada Maria, e lá na casa dessa irmã chamada Maria, eles foram fazer uma vigília. Foram falar com Deus e decidiram passar a noite em oração, e toda aquela vigília, aquelas orações que seriam feitas na casa da Maria, seriam feitas em favor da situação que eles estavam vivendo, a situação do Pedro, que estava preso e que eles sabiam que ao ser tirado de lá, seria executado unicamente por falar de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles começaram um clamor ao Pai, começaram um clamor a Deus, pedindo exatamente isso. Pedindo que o Senhor tivesse misericórdia e que não deixasse o Pedro morrer, como tinha sido morto o Tiago, que foi atravessado por uma espada. Eles já sabiam que um dos líderes já tinha sido assassinado, executado de uma forma brutal por religiosos. E eles sabiam que o fim do Pedro não seria diferente, mas eles achavam que poderiam mudar aquela situação e foram buscar alguém que pode mudar qualquer situação, por mais complicada, por mais complexa que ela esteja. Eles foram buscar a pessoa certa. Foram buscar Deus, buscar Jesus. Se reuniram na casa da irmã Maria e começaram a clamar, começaram a pedir a Deus, a pedir a Jesus que tivesse misericórdia deles e da situação do apóstolo São Pedro, mas que o Senhor fizesse alguma coisa. Só que eles não esperavam que a resposta da oração viesse tão rápido. Eles estavam orando na casa da irmã Maria, um grupo de pessoas, e o Pedro preso lá. De repente, uma luz invadiu o cárcere onde estava o apóstolo São Pedro. Quando a luz invadiu, você sabe o que aconteceu? Apareceu um anjo. O anjo chegou e disse para ele assim, para o Pedro: te veste, procura te cingir, coloca a tua capa. O Pedro, achando que aquilo tudo era uma visão, talvez não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, ele se cingiu, colocou a capa, e quando o anjo falou com ele, as cadeias caíram, as correntes que prendiam os seus tornozelos caíram completamente, desarmaram, caíram dos pés dele. E o anjo disse: venha comigo. E na mesma hora a porta da cela se abriu. Ele foi passando como que invisível no meio dos 16 soldados que vigiavam a área para não deixar ele sair. O anjo foi o guiando, ele foi passando, até que chegou na porta principal que dava para a rua. A porta abriu automaticamente, que nem a porta de banco, e quando a porta abriu, o Pedro passou e o anjo deixou dele. E ele continuou andando de madrugada pelas ruas de Jerusalém, em direção do lugar que ele sabia que os irmãos estavam reunidos orando. Foi bater lá na casa. Quando ele chegou na casa, que ele bateu no portão, a criada da Dona Maria, chamada Rod, ela foi ver que tinha alguém batendo na porta, talvez um pouco com medo, achando que as autoridades estavam lá para poder reprimir a vigília de oração que eles estavam fazendo, mas ela chegou lá, ela olhou, ela viu o Pedro. Em vez de ela abrir a porta e mandar o Pedro entrar, ela voltou lá com o pessoal e disse: pessoal, o Pedro está aí na porta. Quando ela falou isso, o pessoal que estava lá disse: não, Pedro não. Vai ver que você viu o anjo dele. Você viu, foi o anjo dele. Por que que eles falaram isso? Porque havia entre os judeus essa tradição que eles imaginavam, e acreditam até hoje, né, que, principalmente os saduceus que acreditavam em anjos, que cada pessoa tem o seu anjo, o anjo de guarda. E eles diziam, na cultura deles, que o anjo acompanhava tanto a pessoa que ficava parecido com a pessoa que ele acompanhava. Por isso que ela disse, falaram, deve ser o anjo dele. Havia esse dizer no meio da cultura judaica, que o anjo acompanhava tanto você que criava até os seus cacuetes. Ficava muito parecido com você pelos anos que ele tinha a missão de acompanhar você, porque a Bíblia fala, o Salmo diz que o anjo do Senhor se acampa ao derredor do que os temem e os livra, e ficou sempre esse entendimento que nós temos até hoje, que todo mundo tem um anjo especial que Deus coloca para nos guardar e para nos livrar do mal quando somos fiéis a Ele. E eles chegaram, não é ele não, deve ser um anjo dele. E diz a palavra que eles foram lá quando viram era o Pedro mesmo. O Pedro entrou na oração e foi contar para os irmãos a maneira como Deus o libertou daquela situação de cativeiro, daquela situação de prisão em que ele se encontrava. Isso é o que diz a palavra de Deus. O que nós aprendemos com essa palavra?
é que o poder da oração quebra correntes, desarma correntes, destrói cativeiro, tira você das situações que te oprimem, que te apertam, que te prendem, que te limitam e que te escravizam. Quando você para pensar um pouco sobre essa passagem e sobre essa proposta que esse texto realmente nos dá, uma proposta de libertação, uma proposta de quebra de cativeiro, uma proposta de quebra de prisão, você traz então para o mundo espiritual e percebe que às vezes as prisões às quais nós estamos submetidos nem sempre é uma prisão convencional como essa que Pedro estava realmente preso. Mas às vezes nós lidamos com as piores prisões que o ser humano pode enfrentar, é aquela prisão em que você pode realmente se encontrar mesmo estando em liberdade. Aquela prisão em que você se encontra mesmo tendo a liberdade de poder ir e de poder vir. Essas são as piores prisões das quais às vezes o homem, o ser humano está submetido. É a prisão da sua própria alma, a prisão que fica completamente dominada e presa pelo pecado, é a prisão do vício, é a prisão muitas vezes de um comportamento, de uma atitude que prende você, que limita a sua vida e que faz você uma pessoa presa, uma pessoa escrava de um vício, de uma má atitude, de um mau comportamento, de algumas coisas que simplesmente, além de limitarem a sua vida, geram todas as dificuldades que porventura você possa ter. De repente você me assiste agora e percebe que existe alguém da tua família que está preso, mesmo tendo a liberdade de ir e vir. Existe alguém da tua família que se prendeu em alguma situação, que se prendeu num sentimento, que se prendeu em uma paixão e que de repente está com a vida completamente dominada, completamente presa, que tirou a sua liberdade de ser até mesmo aquilo que ele deveria ser. Pessoas que você, por alguma razão, depois dessa questão ligada a essa prisão, pessoa que você não reconhece mais como aquela pessoa que você conheceu em algum momento da vida, que era uma pessoa totalmente livre. E o que eu quero dizer para você neste momento é que esse poder da oração funciona também para esse tipo de prisões. Que o poder da oração é um poder tão libertador, que pode agir na vida de uma pessoa que de repente está envolvida num desses tipos de prisões que eu estou comentando aqui. Talvez você tenha alguém na sua família que está preso no vício. Talvez você tenha alguém na sua família que esteja preso na rebeldia. Talvez você tenha alguém na sua família que esteja preso nas más companhias, nas amizades erradas e que de repente os rumos de sua vida foram por direções nas quais se submeteu a um determinado tipo de prisão que você está precisando, então, fazer com que essa pessoa saia, retroceda, saia dessa prisão em que se encontra. De repente você tem alguém na sua família que simplesmente se subjugou a um sentimento, ficou preso a um sentimento, a uma paixão que está completamente dominado, completamente descaracterizado, que perdeu totalmente a sua liberdade por conta de se permitir um estado de prisão que veio sobre a própria vida e que tirou a liberdade dessa pessoa. E o que eu quero dizer para você que me assiste agora é que em todas essas situações de prisões, tanto as imagináveis como as imagináveis, é possível haver libertação. É preciso, então, você mudar essa situação através da intercessão, através da oração, que foi exatamente o que fez os irmãos lá da igreja. Se reunirem em um lugar e foram clamar a Deus para pedir uma libertação, e você pode fazer da mesma forma. A sua oração tem poder para libertar aquele filho. Tem poder para ser feita e o Senhor Jesus Cristo agir para libertar o marido, para libertar a esposa, para libertar aquele amigo, para libertar aquele alguém da sua família, da sua convivência, que você reconhece que está encarcerado, que está preso em uma situação que o limita e que o destrói. Então faça as suas orações. Vá para a igreja para orar. Quando você vai para a igreja, você está exercitando exatamente essa prática que faz com que o poder de Deus se manifeste para quebrar cativeiro, para destruir correntes que amarram pessoas, para destruir prisões que estão limitando pessoas.
E você que me assiste agora, que de repente reconhece que não tem uma outra forma para poder ver essa pessoa livre, não tem uma outra forma para poder ver essa pessoa por quem você ora, liberto das situações que o prende. Você que não vê outra forma, use a oração, use a intercessão, use o clamor a Deus, porque Deus ouve oração e quando Ele ouve oração, Ele opera milagres extraordinários, como operou na vida de São Pedro, tirando ele daquela prisão e, consequentemente, o livrando da morte. Talvez é isso que você precisa fazer. Orar muito para que essa pessoa que você conhece, por quem você intercede, se livre dessa prisão e, consequentemente, também seja livre da morte. Pensa nisso e que Deus possa abençoar você e que você ore. Ore com essa certeza que a obra poderosa quem faz é Deus. E para Ele fazer essa obra poderosa, na maioria das vezes, Ele faz atendendo às suas orações. Que Deus te abençoe. Olha, é muito bom poder conversar com você da palavra de Deus e poder orar por você também. Nós vamos já orar pela sua casa, orar pelo seu lar, orar por sua família. E se você tem alguém para apresentar a Deus, alguém que você sabe que está preso, está no cativeiro, está amarrado por correntes, que você sabe muito bem quais são. Você já detectou isso, você já percebeu. Alguém por quem você vai orar, você já fez a leitura da situação, e a sua leitura faz você entender que essa pessoa está amarrada, está presa, está acorrentada numa situação que está fazendo dele ou dela escravo. Então você ora por essa pessoa com muito amor, citando o nome dela na hora da oração e pedindo a Deus, Deus, liberta o fulano de tal. Aí você diz o nome dele, ou o nome dela. Liberta ele dessa prisão, ou liberta ele desse cativeiro, ou ela desse cativeiro, dessas correntes que o amarram. E eu tenho a certeza que essa oração, ela vai funcionar porque Deus, Ele atende a oração, Ele não rejeita a oração. A oração tem que ser feita no nome de Jesus. E ela vai até o altar de Deus. Por isso Jesus falou, tudo aquilo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então faça isso com a crença de que Deus vai atender a sua oração. E antes de fazer a oração, peço que você chame a sua família, estou dando tempo para você chamar os seus familiares para orar junto com você, que nós vamos orar pela sua família, orar por sua casa também. Eu quero agradecer as pessoas que continuam contribuindo. Nós temos pessoas que têm mantido a obra de Deus, nós não sabemos nem o que dizer para Deus. Acho que só Deus olha e vai recompensar cada um de vocês que tem ajudado a obra de Deus e nos mantido a ficar esperando essa época de pandemia passar para nós fazermos cultos para Deus. Nós, graças a Deus, temos pago o que temos que pagar e tudo está certinho e agradecemos muito a Deus e a você, e muito a Deus por tocar no seu coração. E se você quiser continuar ajudando, você sabe como ajudar. Fique à vontade. Aí na tela estão as contas que são da Igreja do Evangelho Quadrangular da Península, que você pode dar a sua contribuição, fazer a sua transferência à vontade. Fique completamente à vontade, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E vamos fazer uma oração? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento agora eu oro em favor dessa pessoa que me assiste, oro em favor desse lar, oro em favor dessa casa, oro em favor dessa família, Deus. Jesus, age com o teu poder dentro desse lar, no meio dessa família, repreende toda e qualquer situação de cativeiro, de domínio maligno, tudo aquilo que o inimigo das nossas almas tenta criar no meio da nossa família para gerar cativeiro, para gerar prisões, para amarrar pessoas. Deus, em nome de Jesus, que esses cativeiros sejam estourados, que essas amarras sejam destruídas e que a sua bênção, o seu poder se manifeste dentro dessa casa para repreender toda briga, toda contenda, toda desunião, toda perturbação, toda miséria e tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, meu Deus, que saia desse lar, saia dessa casa, saia do meio dessa família, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, olha agora por aquele membro da família que precisa de uma libertação. Essa pessoa que ora comigo por alguém, Deus, por alguém da família, por algum amigo, por uma pessoa próxima.
Pessoas, meu Pai, que são alvo das nossas orações. Pessoas que estão presas num vício, num sentimento que lhe faz mal. Pessoas que estão precisando romper com coisas que não estão conseguindo ter forças para romper porque estão amarradas, estão presas. Pessoas, meu Pai, que estão mal presas, que estão envenenadas, que estão precisando desintoxicar a sua alma, o seu coração, o seu interior, Deus. Pessoas, meu Deus, que estão precisando, meu Pai, se libertar de um vício que se tornou uma prisão na vida dessa pessoa. Deus, em nome de Jesus, age com o teu poder na vida dessa pessoa que é alvo de uma oração, de uma intercessão, que está sendo lembrada nesta hora de oração. Onde quer que elas estejam, que elas sejam tocadas pelo teu poder, que sejam envolvidas pelo teu Espírito Santo e que haja libertação para essa pessoa que está presa em alguma situação que lhe faz mal. Nós oramos, ó Deus, e te pedimos nesta oração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém e amém. Amém? Muito bom falar com você, que Deus abençoe você, que Deus dê uma semana abençoada para você. Semana que está começando hoje, que seja uma semana de paz, de bênção, que Deus estruture a cada dia mais a sua vida, organize as coisas que precisam ser organizadas. De repente você está meio fragmentado pela situação da pandemia, por conta dos negócios, uma série de coisas, que Deus possa pegar o fragmento, os pedaços e juntar cada coisa e reconstruir tudo novamente para você, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, Pai seja convosco e fica com Deus.